Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão. E ó, sabadão importante, hein? O Vasco amanhã encara o Palmeiras. No Mané Garrincha, a equipe do Palmeiras que vem muito bem no campeonato. Agora o Vasco vai ter aí uma prova de fogo, né? Nessa competição. Uma sequência sem vitórias, uma preocupação para o torcedor vascaíno diante desse cenário. A equipe comandada pelo técnico Felipe Loureiro, né? O técnico interino, encara nada mais, nada menos que um dos líderes da competição. Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso porque internamente o Conselho de Beneméritos cobra o presidente Pedrinho. A gente vai falar aqui tudo sobre isso. Proposta na mão de Diniz. O Vasco fez uma contraproposta, né? De novo, mais uma para o Fernando Diniz, enfim, a aceitar o cargo no Vasco. Todo mundo sabe que o Fernando Diniz vem negociando com o clube. Até a informação que eu tenho que só faltava mesmo detalhes ali para esse anúncio. E claro, a gente vai falar bastante sobre ele. E outra, né? A polêmica da vez. Rebaixar 1000 vezes. A gente vai falar bastante sobre o envolvimento do caso do Payet com Larissa Ferrari. Agora sobrou para os torcedores, hein? Da internet. Cuidado. Uma coisa que a gente só vai comentar aqui, eu não vou entrar em detalhes com isso. Chega dessa história, chega de dar palco para isso. Só mesmo para noticiar, porque aqui a nossa obrigação é trazer informação para você. Mas antes da gente começar, peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, correr ali nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E claro, você quer comprar a sua camisa do Vasco? Corre lá, besudesporte.com.br. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado. Você clica no link, faz lá a sua compra. Lembrando, se é a partir desse vídeo, você comprando 2, você vai levar 3. Resolvido. Completou logo a sua coleção para acabar com aquela historinha de escolher. Manda lavar a camisa do Vasco aí, porque amanhã... Não, você vai ter mais e mais, podendo escolher qual camisa você quer sair aí na sua cidade. Então clica ali no link, no primeiro comentário fixado. A Besude Esporte é parceira aqui do nosso trabalho. Beleza? Então, sem mais delongas, como temos bastante assunto importante aqui, solta a vinheta, bora pro vídeo. Grande desafio para o Vasco amanhã contra o Palmeiras, lá no Mané Garrincha. A situação não é fácil para o Vasco dentro de campo. O futebol tem dado uma resposta muito ruim para o seu torcedor. Polêmicas essa semana envolvendo o interino Felipe Loureiro, e a gente vem aqui para falar tudo o que está acontecendo no Vasco, é óbvio, para você se atualizar a respeito de todas as questões. Tem denúncia ali, pedido, né, uma cobrança, na verdade, ao Pedrinho internamente, tá? Uma cobrança, uma solicitação muito importante, a gente vai comentar sobre ela aqui. Vamos falar também sobre a contraproposta. O Vasco mandou praticamente uma oferta para, enfim, acertar com o Diniz. E a gente vai falar também sobre outros assuntos importantíssimos. Mas olha só, preste atenção que eu vou falar aqui com vocês. Polêmica na relação com o Payet, com a Larissa Ferrari. A Larissa Ferrari aparece novamente nos bastidores, né, nas notícias do Vasco. Bom, agora ela vem e fala sobre o clube em si, atacando a instituição, atacando o Vasco, falando que por ela pode cair 1000 vezes, enfim, um bando de baboseira. Olha só, vamos resumir isso daqui, porque eu não quero ficar dando palco para esse assunto. A situação dessa garota é o seguinte, tá? Ela impulsionou nas redes sociais todas as questões envolvendo a relação com o Payet, questões ridículas também a respeito de muitas coisas, na minha opinião, e tem um processo e uma investigação acontecendo. Não dá pra gente colocar culpado X, culpado Y, não. Existe uma investigação. Assim que concluir a investigação, assim que concluir o processo, pronto, a gente vai ter ali o resultado e aquilo ali será julgado pelo torcedor. Enfim, a gente esquece esse assunto. Mas só mesmo para noticiar, ela voltou a falar, só que agora do Vasco, dos torcedores, enfim, que vai fazer BO contra torcedor, contra a página, contra o influenciador, enfim. Deixa ela. Agora vamos falar de coisa séria aqui. Não que isso não seja sério, mas pouco importa nesse momento antes das investigações se concluírem, né? Enfim. Bom, o presidente Pedrinho, ele foi meio que cobrado, né, pelo Conselho de Beneméritos do Vasco. Eles fizeram uma solicitação à gestão sobre os esclarecimentos do balanço financeiro da SAF, aquele balanço de 4 páginas, né? Sem auditoria, sem parecer do Conselho Fiscal,
sem detalhamento sobre as operações financeiras, né? Como que chegou naquele valor, atualização de cargos atuais do Conselho Fiscal, um alerta sobre as penalidades e consequências passíveis em caso de um balanço ilegal, enfim. Cara, faltou muita coisa ali, muita coisa. A auditoria, então, é importantíssimo para isso. Aquele documento ali não quer dizer, na minha opinião, nada. É um informativo, como se fosse uma placa de pare ali na estrada, que a gente sai aqui de casa, uma placa de pare, tá? Mas pare por quê? Porque o cruzamento precisa ter detalhe. Não dá para ser do jeito que foi. Foi um balanço ali, um esclarecimento financeiro muito amador, muito fraco, muito frágil. Não dá para defender isso. Não dá para tentar ir atrás de algo que credencia aquilo ali. Pelo amor de Deus, não dá. E com isso o Pedrinho recebe, né, essa cobrança aí do Conselho de Beneméritos, pedindo aí esclarecimento sobre isso. Óbvio, isso daí é o mínimo que um profissionalismo interno deveria apresentar. Mas beleza, vamos lá, galera, olha só, preste atenção aqui que eu vou falar uma coisa. Nem tudo que acontece no Vasco é o Pedrinho. Apesar dele ser o presidente, responder por todos, o Pedrinho, ele é mal acompanhado em alguns momentos, principalmente na parte técnica, em relação ao futebol, na SAF. Eu vou concentrar na SAF, porque alguns movimentos jurídicos do associativo, estruturais ali, são muito importantes e são muito profissionais. Mas o futebol do Vasco, ele tá muito mal. E quando você trata um assunto de SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, onde a dívida passa R$1 bilhão, você tem que ter detalhes. Então, tudo que está relacionado na SAF ali, a gente sempre fala, Pedrinho, a gente sabe que não é você. A gente teve agora a coletiva, né, do Felipe, o Felipe falando, eu não gosto do Capasso, eu vou botar um garoto da base, para você ver que o Pedrinho delega algumas coisas, né? O próprio Felipe já mostrou que é ele que comanda a gestão de elenco. E é fato isso. A fala do Felipe mostra exatamente isso. Então, muitas coisas que acontecem no futebol, o Pedrinho ele só se responsabiliza porque ele é o presidente. Mas delega muitas funções ali. A gente sempre fala aqui do futebol em si, em todos os setores do futebol. As coisas são muito antiprofissionais. É uma falta de profissionalismo absurdo. A gente fez a cobertura, vocês acompanharam, né? A cobertura lá em Ponta Grossa. Nós éramos os únicos canais ao vivo, transmitindo as imagens, internacionalizando ou nacionalizando ou regionalizando, enfim, não importa a esfera, a marca Vasco, levando o Vasco para o seu torcedor e nem sequer as pessoas responsáveis por esse contato de comunicação para com os meios de comunicação, os veículos, fizeram com que um atleta fosse lá para impulsionar a torcida que estava assistindo todo o andamento. Cara, a gente não quer privilégio, a gente quer divulgar o clube, aumentar. Seria muito interessante se tivéssemos 20 meios de comunicação lá, mas para que ter 20? Sendo que as pessoas que fazem futebol, eles não entendem que o torcedor que está no norte está acompanhando o Vasco lá no sul, o torcedor que está no sul está acompanhando o Vasco lá no norte. Então essa falta de cuidado, essa falta de feeling do futebol fere o Pedrinho. Aí eu pergunto para você, para que você ter vários profissionais de comunicação viajando, gerando um custo para o clube, gerando um custo para essa dívida aumentar, sendo que a mídia é tratada de qualquer jeito. A divulgação do trabalho para você que está aí do outro lado, ela não tem um jogador, não tem um dirigente, não tem um treinador que vá para falar com o torcedor. Então para que vai para lá? Se é vestiário, hotel, vestiário e ir embora. Não precisa gastar essa dinheirança toda. E a gente perece, né, de cuidados especiais. Porque eu vou falar um negócio para você, o Vasco está sendo sucateado ao ponto da mídia abandonar o Vasco. Se você não se lembra, nós aqui do canal fomos os únicos a ir à Arequipa, no Peru, para fazer a cobertura do Vasco, para a marca Vasco. Isso é um absurdo. É uma desvalorização enorme. Mas para que os meios de comunicação vão sair do Brasil, pegar 3 aviões com conexão para chegar lá em Arequipa, para nada? Para quê? Pra gente, é o nosso trabalho, a gente ama fazer isso, a gente ama o Vasco, a gente vai acompanhar o Vasco, então a gente faz independente de qualquer coisa. Mas para os outros meios, não. Para os outros meios, um jogador tem que ir lá, dar uma declaração, o treinador falar a expectativa do jogo, enfim. Não fazem isso. Apequenam a marca Vasco. Mostram que o Vasco está muito abaixo dos rivais. O Flamengo em si, em todas as viagens que o Flamengo vai, tem no mínimo 7 veículos de comunicação. Então o Pedrinho, quando ele é cobrado pelo Conselho de Beneméritos, quando ele é cobrado internamente sobre a questão do futebol, quando ele é cobrado por todas essas questões, a situação não centraliza no presidente. O presidente ele delega algumas coisas e essas pessoas que fazem o restante, elas são incapazes de fazer.
elas não são competentes. Elas não são competentes. E acaba que estoura tudo no Pedrinho. Bom, o problema é dele também, né? Ele tem que entender isso e começar a reformular. A partir do momento que ele trabalhar com profissionais, fazer uma reformulação no Vasco, as coisas vão andar bem. As coisas vão estar sempre conectadas entre o clube, o torcedor, o futebol, enfim. Pedrinho, a gente sabe que você é um cara muito, mas muito capaz, inteligentíssimo, um cara que tem uma transparência absurda e quer o bem pro Vasco. Porém, se você não reformular, principalmente, todas as áreas, todas do futebol, você será surrupiado pelo torcedor. Você será criticado ao extremo. E você está tomando porrada porque você delega para as pessoas erradas muitas coisas relacionadas ao futebol. Então, presidente, tome as suas atitudes, porque a gente quer o bem do Vasco e a gente precisa de você. Bom, deixa lá nos comentários a sua opinião. Olha só, vamos falar aqui agora sobre Fernando Diniz. É isso mesmo, o Vasco enviou uma contraproposta, né, para o Fernando Diniz, quem sabe, responder de forma positiva, né, e ágil para essa questão envolvendo a falta de um treinador começar a ser coisa do passado. Essa coletiva do Felipe me respondendo, né, sobre o Capasso ali, repercutiu muito mal, né, na mídia, no externo e também no interno. E isso faz com que o Vasco acelere o processo da contratação do Fernando Diniz para que o Felipe retorne às suas ações de diretor de futebol e o Fernando Diniz comande a equipe, né, comande toda essa parte da comunicação, de coletiva, de uma forma muito mais categórica, né, do que o próprio Felipe, para que não tenhamos mais problemas, né, principalmente diante de um cenário que comprometa a gestão. Então, observando isso, o Vasco envia uma contraproposta e espera aí um aceite do Fernando Diniz o quanto antes. Entrei em contato com algumas pessoas ligadas ao futebol, a treinadores que estão no mercado, né, treinadores de elite, assim, né, vamos botar assim, do cargo mais alto da primeira prateleira do futebol, e me falaram, cara, para mim o Vasco já fechou com o Diniz, eu não sei por que não anunciaram ainda, foi o que me falaram, eu, óbvio, me coloquei à disposição, o Vasco não me procurou, mas porque me falaram que o Fernando Diniz já está acertado. Essa é a informação que eu tenho de pessoas que vivem no meio do futebol. Porém, eu apurando vi que sim, tem uma contraproposta, uma proposta final feita para o Diniz, que aconteceu ainda nessa semana. A gente vai observar, acompanhar e trazer para vocês todas as informações atualizadas sobre isso. Beleza? Olha só, o Vasco encara amanhã o Palmeiras, hein? Pedreira, e a gente vai estar acompanhando e você aqui fica muito bem informado sobre tudo que acontece no Cruz Maltino. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, saudações vascaínas.